Na noite de Halloween, há alguns anos, vivi uma situação bastante estranha. Meu primo veio até minha casa para irmos juntos pedir doces. Nós tínhamos 15 anos, o que já era considerado um pouco velho para o doces ou travessuras. Mas, convenhamos, era doce grátis. A ideia era fazer um percurso tranquilo, visitar algumas casas, pegar uma boa quantidade de doces e voltar cedo para casa. Um amigo e o irmão mais novo dele começaram a noite conosco, mas em pouco tempo seguimos caminhos diferentes. As ruas estavam cheias de crianças e cada casa decorada estava cercada de filas animadas. Eu e meu primo decidimos tentar as casas mais discretas, aquelas com a luz acesa, mas sem crianças na porta. Para nossa surpresa, muitas dessas casas estavam entregando doces mesmo sem decoração, e assim conseguimos visitar 4 delas em poucos minutos. Foi então que chegamos a uma casa sem nenhuma decoração, mas com a luz do hall acesa. Batemos a porta e imediatamente um homem mais velho veio e a abriu. Atrás dele tinham 5 outros homens parados em silêncio. O contraste era nítido. O homem que segurava a tigela de doce parecia ter um pouco mais de 50 anos, enquanto os demais pareciam estar na faixa dos 30. Ele colocou alguns doces em nossas sacolas e de repente perguntou o nome do meu primo, que respondeu um nome falso. Sem dar espaço para mais perguntas, nos despedimos rapidamente e descemos da varanda. Foi nesse momento que o alarme interno disparou em minha mente. Tinha alguma coisa muito errada. Meu primo também parecia desconfortável e logo começamos a comentar o quão estranha tinha sido essa situação. Por que 6 homens estariam reunidos logo na entrada da casa? Por que todos estavam agindo de maneira tão estranha? A inquietação crescia, mas ainda tentamos visitar mais 2 casas antes de decidirmos voltar para a minha. E foi naquele momento que a gente olhou para trás e viu um carro saindo da garagem daquela casa. Esse carro estava nos seguindo, reduzindo e acelerando até chegar ao nosso lado. E pouco tempo depois, um outro carro surgiu logo atrás dele. Ele se manteve na mesma velocidade do primeiro. Eu reconheci na hora. O motorista daquele primeiro carro era o homem mais velho, que tinha nos entregado o doce agora há pouco. E o segundo era um dos 5 homens que estavam atrás dele naquela porta. Ainda tinha mais uma pessoa no banco do passageiro do primeiro carro, mas eu só consegui ver a sua silhueta. Meu coração começou a bater bem rápido perto da minha casa, quando vimos o primeiro carro estacionar bem na frente, como se estivesse esperando por nós. Não vimos para onde o segundo foi, apenas fomos correndo para dentro o mais rápido que pudemos. Nossos pais estavam conversando na sala, e a gente contou tudo para ele assim que a gente chegou. A gente ficou espiando pela janela, e aquele carro ainda estava lá parado. Demorou bastante pra gente se acalmar. Falaram que podia ter sido só uma brincadeira de Halloween, mas... no fundo, eu tinha minha própria teoria. Aqueles 6 homens lá na porta foi suspeito demais. Talvez eles estivessem esperando por algumas vítimas mais vulneráveis, como crianças pequenas, sozinhas ou em grupos menores, e aí eles tentariam sequestrar elas ou alguma coisa assim. Mesmo assim, o fato de terem nos seguido de carro até minha rua ainda fica um mistério na minha cabeça. Eu nunca saberia o que eles realmente queriam, mas naquela noite, quando eu deitei na cama, tinha só um pensamento que nunca parava. Aquela casa estranha só ficava a 1 quadra de distância da minha. Isso aconteceu há muitos anos. Um velho amigo meu, o Antônio, e eu estávamos colocando nossas fantasias para sair pedindo doces no Halloween. Começamos a ir de casa em casa, como qualquer outra noite, até chegarmos em uma parte antiga do nosso bairro, aquela que os nossos pais sempre falam para nós passarmos longe. A gente chegou até a primeira casa dessa região e uma senhora simpática abriu a porta, nos dando barras grandes de chocolate. Logo depois, quando caminhávamos em direção à segunda casa, um homem aleatório apareceu, correndo e gritando pela rua. Ele surgiu de trás de uma igreja. No início pensamos que fosse apenas uma brincadeira de Halloween, como qualquer um pensaria, e ficamos parados rindo, mas ele chegou até nós e tentou arrancar o saco de chocolate que a gente segurava. Meu amigo partiu para cima dele. Como já tínhamos bastante doce até aquele ponto, uma pancada com o saco de doces ia certamente doer. E meu amigo bateu nele até que o homem largou o saco que ele tinha roubado e saiu correndo. Achamos que aquele tinha sido o fim da situação. A gente decidiu voltar para casa e estávamos em choque e confusos com tudo isso. Eu liguei para minha mãe e pedi para ela ir buscar a gente, porque a gente estava bem longe da casa e aquela experiência tinha deixado a gente com vontade de sair das ruas. E assim que ela chegou, a gente contou tudo o que tinha acontecido, e ela quase nem acreditou, de tão absurdo que era aquilo. Chegamos em casa por volta das 10 e pouco, e, não muito tempo depois,
alguém bateu lá na porta da frente. Meu pai pensou que pudesse ser só mais uma criança pedindo doce, então ele foi atender. Mas parado ali na frente estava um homem vestido de macacão e uma máscara do Michael Myers. Meu pai ficou confuso, porque parecia estranho alguém estar sozinho pedindo doces a essa hora. E pelo tamanho e pelo porte físico, ele claramente era um homem mais velho, e não uma criança ou um adolescente. De qualquer forma, meu pai só deu alguns doces para ele, nem se importando em dizer nada. Lá de longe, eu e meu amigo estávamos sentados no sofá, mas ainda percebemos que esse cara estava olhando para nós, fixamente, como se ele estivesse encarando na sala de estar. Eu senti um desconforto imediato, e fiquei esperando que ele apenas virasse as costas e fosse embora, mas ele ainda continuou parado lá na frente. Meu pai só fechou a porta na cara dele mesmo. Um tempo depois a gente decidiu subir pro quarto para ir dormir, mas quando a gente ia fazer isso, a gente ouviu uma batida na porta. Não tinha chance nenhuma de eu abrir a porta naquele horário, eu sabia que não ia ser nada bom. Eu fui avisar meu pai e ele disse só para ignorar. Então assim, eu e meu amigo subimos para o quarto e colocamos um filme para assistir até dormir. Mesmo com um filme, conseguimos escutar um som bem estranho que estava vindo lá de fora. Era o som de folhas secas sendo pisadas no quintal. Eu olhei pela janela e vi esse mesmo homem fantasiado sentado no balanço do nosso quintal, encarando diretamente meu quarto. Meu coração pulou para minha garganta. Era como se ele estivesse querendo recriar uma cena do filme, só para nos assustar mesmo. Eu corri até o quarto dos meus pais e disse que esse mesmo homem estava lá fora. E meu pai, que ficou chocado também, correu para a janela para ir olhar, mas a hora que ele chegou não tinha mais ninguém. Ao mesmo tempo disso, a gente ouviu alguém batendo na porta dos fundos. E meu pai também desceu para ver, mas de novo não tinha ninguém. Esse homem estava nos provocando, brincando de assustar a gente. Tinha que ser algum tipo de trote de Halloween ou coisa do tipo, mas meu pai já estava tão preocupado quanto a gente. De repente a gente ouviu minha mãe gritar no outro quarto. Eu, meu amigo e meu pai corremos escada acima e vimos aquele homem parado aos pés da cama, encarando minha mãe. Meu pai mandou a gente correr e ligar para a polícia. A gente correu escada abaixo, pegamos o primeiro telefone que vimos e já começamos a discar. Dissemos que tinha um homem vestido de Michael Myers dentro da nossa casa. Falei que ele estava no andar de cima com meu pai e que precisávamos de policiais imediatamente. A atendente só pediu que eu permanecesse na linha e disse que uma equipe já estava a caminho. A gente ouviu meu pai gritar no andar de cima e logo depois foi um barulho da janela sendo aberta à força. Eu e meu amigo subimos correndo e encontramos minha mãe e meu pai caídos no chão. A minha mãe estava chorando e o nariz do meu pai estava sangrando. Ele só tinha dito que o homem fugiu pela janela. Quando a polícia chegou, contamos tudo o que sabíamos. Eles revistaram toda a casa e os arredores por uns 20 minutos, mas ainda assim não encontraram nada. Eu acho que aquele foi meu último ano pedindo doces no Halloween, e com bons motivos. Até hoje eu me pergunto se quem estava fantasiado de Michael Myers era o mesmo homem que tentou roubar os meus doces, ou se era só uma coincidência. Eu me arrependo profundamente de não ter falado esse detalhe para a polícia naquela noite. Halloween sempre foi um dos meus dias menos favoritos do ano. Eu nunca tive muitos amigos no ensino fundamental ou no ensino médio, então eu realmente nunca tinha planos para o Halloween. No ensino fundamental, eu não costumava sair pedindo doces. No ensino médio, eu nunca ia para festa de Halloween, e isso aconteceu numa época em que minha irmã estava na faculdade. Então, como os meus pais raramente estavam em casa, eu costumava ficar sozinho. Essa foi só uma das muitas noites de Halloween em que eu fiquei sozinho em casa. Naquele ano, Halloween caiu em uma sexta-feira, então tinham crianças nas ruas em massa, ficando até mais tarde que o normal. Os meus pais tinham viajado naquela semana, minha mãe deixou vários sacos de doces para eu distribuir para as crianças. Eu acabei ficando cansado de ouvir a campanha tocar a cada 5 minutos durante o dia, então eu só peguei um saco inteiro de doce e deixei lá fora, para que as pessoas pudessem ir pegando conforme elas fossem chegando. Minha mãe não gostava de fazer isso, mas ela não estava lá, então o que ela iria fazer? E isso funcionou por bastante tempo. E eu nem esperava ouvir mais a campanha de novo naquela noite, porque se o saco tivesse ficado vazio, então as pessoas iriam perceber e não iriam tocar a campanha de uma casa assim. E então, quando a campanha tocou de novo, não só fiquei surpreso, mas também um pouco irritado. Eu ignorei a primeira vez, só que uns 30 segundos depois ela tocou de novo. Aí então eu levantei do computador, parei o jogo que eu estava jogando e fui ver quem estava na porta. Quando eu cheguei lá na frente, eu vi uns 2 rapazes usando umas máscaras brancas do personagem V de Vingança, segurando alguns sacos plásticos pequenos, com pouquíssimos doces dentro.
Nenhum dos dois disse doces ou travessuras, eles só ficaram parados de uma forma meio estranha e levantaram os sacos e abriram eles. Eu falei, espera um pouquinho, eu vou lhe pegar mais. Pra ser honesto, eu tava meio intimidado. Eu fui até a cozinha, peguei um saco de cereal que tinha lá e coloquei alguns nos sacos deles. Na hora que eu tava terminando de fazer isso, um deles virou pra mim e perguntou, você tá sozinho em casa? Eu respondi que não, mas eu dei uma gaguejada, porque essa pergunta tinha me assustado. Eu falei que meus pais estavam em casa e depois eu dei uma boa noite pra eles e fechei a porta. Eu fiquei parado lá perto, tentando ouvir se eles estavam indo embora ou não. E a hora que eu percebi que eles saíram, eu fiquei aliviado. Aquela pergunta ainda estava ecoando na minha cabeça. Eu nem consegui só voltar pro meu jogo depois de ouvir aquilo. Então eu percebi o motivo deles terem perguntado isso. Não tinha nenhum carro na garagem ou na frente da casa, só que as luzes estavam acesas. E quando eu, um moleque de 14 anos, abri a porta, provavelmente parecia um alvo fácil. E adivinha só? A minha paranoia foi justificada. Porque a hora que eu tava voltando pro jogo, eu ouvi um barulho alto vindo da janela do meu quarto, no segundo andar. Meu coração parou. Eu desliguei a tela do computador e apaguei as luzes para esconder o quarto. Quando eu olhei para a janela, eu não consegui ver nada lá fora, porque estava muito escuro. Até que outro objeto foi jogado bem na minha frente, o que me assustou muito. Parecia que era uma pedra. Instantaneamente eu me senti em perigo. Me abaixei atrás da janela e saí do quarto. Eu fui engatinhando até conseguir sair do quarto. Nessa época eu não tinha um celular, então eu tive que usar o telefone da cozinha. Eu desci as escadas me arrastando para não ser visto por ninguém, até que cheguei ao telefone e chamei a polícia. Eu acho que eles devem ter visto a luz do telefone, porque do nada alguém começou a bater agressivamente nas janelas da cozinha. Nesse momento eu já estava no telefone com a polícia, implorando por ajuda. Eu percebi que quem estava fora da minha casa era um daqueles caras com a máscara de V de vingança. Eu comecei a gritar e implorar ajuda para a polícia. Ao mesmo tempo de tudo isso, eu ouvi uma voz familiar que me chamava do outro lado da casa. Era o nosso vizinho da frente, o Chris. Eu corri para abrir a porta e ele entrou, claramente aliviado de ver que eu estava bem. Ele pegou o telefone e falou com a polícia por mim. O Chris conseguiu ver da casa dele esses dois homens entrando no meu quintal e jogando várias coisas nas janelas. Quando os policiais chegaram, obviamente aqueles homens já tinham ido embora. O Chris me convidou para dormir na casa dele naquela noite, só para garantir que eu estivesse seguro. Ele era um amigo do meu pai de antes da gente se mudar para aquela região, então realmente não se importou em me ajudar. Ter uma boa relação com seus vizinhos pode salvar sua vida um dia, você nunca sabe. O que eu sei é que essa experiência me fez odiar ainda mais o Halloween.